RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Para algumas pessoas, os cristãos apenas se dedicam à leitura de coisas espirituais. Mas e se eu vos disser que o sexo também o é? Também é espiritual? Só que por se tratar de um programa literário, claro que vamos tratar os tabus e as dúvidas que rondam em volta de cenas de sexo dentro da ficção cristã. E por isso mesmo, eu hoje apresento-vos a Camila Antunes. Ela que é escritora e autora do romance que é bastante conhecido no meio cristão, Deixa Nevar. E eu, sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Camila, nós há uns tempos tivemos um episódio onde conversámos com a autora do livro Conversa Íntima, foi um livro escrito para educar as pessoas a aceitarem os seus corpos, até para um casamento mais livre de tanta tensão e problemas, no fundo para dar mais liberdade ao casal para estarem à vontade um com o outro. A autora é cristã e é sexóloga, então ela escreveu aquilo com um determinado propósito. Só que eu percebi que isso para não cristãos foi um choque. Eu não sei o que é que eles pensam acerca de nós, que nós andamos aqui com uma rodelazinha na nossa cabeça, mas como se os cristãos eles fugissem do sexo, quando na verdade não é assim. Nós temos a consciência de quem o criou e que vai muito além da procriação, ao contrário do que dizem de nós. Agora, falemos quando o assunto é trazido para a ficção. Tu também que és autora, tenho aqui umas quantas perguntas para ti e eu tenho que avançar já na primeira, que é: quem é que se choca mais com cenas de sexo relatadas por autoras cristãs? Os crentes ou os não crentes? Eu acho muito interessante essa pergunta. Eu acho que é uma questão de perspectiva, né? Depende muito do contexto e da expectativa daquele que está lendo, né? Como você falou, o não cristão. Eu acho que o não cristão ele tende a ter uma expectativa, muitas vezes, irreal daquilo que é a fé cristã, daquilo que da maneira como a gente enxerga o mundo, daquilo que a gente acredita, qual é o nosso comportamento. Então, por conta dessa visão irreal, talvez possa ser um pouco chocante, assim, quando a gente traz esse tema para um livro cristão, né? Mesmo que seja uma ficção, ainda que seja uma ficção. E eu tenho essa experiência no meu próprio livro, assim, de pessoas que leram e ficaram impressionadas porque não era nada daquilo que imaginava, né? E acaba se deparando ali com a trajetória de uma pessoa comum, né? Que tem ali uma cosmovisão de vida segundo a sua fé. Agora, dentro do conceito cristão, eu acho que existem algumas ramificações nesse sentido, né? Bem, eu acredito que se o tema for tratado assim de uma forma saudável, responsável, né, ali segundo os conceitos bíblicos, então não tem motivo para causar choque, não deveria haver motivo para causar choque, né? Mas a gente sabe que existem igrejas que ainda tratam, infelizmente, esse tema com um certo tabu extremo, né? Então, dentro desse ponto de vista, né, eu acho que pode causar, infelizmente, choque ou surpresa para algumas pessoas, sim, mas a sexualidade é um tema importante, né, que tem que ser falado, que precisa estar na literatura, né, porque a gente precisa entender aquilo que Deus aprova e reprova também nesse sentido, e como que a gente vai entender se a gente não falar sobre isso, né? Exatamente. Fora que tu, como autora, tens então poder de palavra sobre isso, e por isso é que eu te pergunto, qual é que é a linha que um escritor cristão precisa ter em mente para colocar uma demonstração de amor, de conexão humana, que é tão primitiva, mas que ao mesmo tempo não vai ferir e nem sequer sair daquilo que Deus definiu como padrão. E estamos a falar de, já que o sexo foi criado por ele, o problema está com aquilo que nós fomos fazendo com ele ao longo do tempo. Tornámos ele uma coisa vil, uma arma de poder, de manipulação, de opressão em alguns casos. Portanto, qual é que é a linha que tu pensas que um escritor cristão precisa Sim, de ter? entendo. Realmente, o que você falou, eu concordo totalmente, né? Nossa natureza caída deturpou algo que deveria ser belo, né? Que foi criado por Deus. Então, eu acho que um autor cristão precisa ter isso em mente, né? Um autor verdadeiramente cristão, ele vai tratar esse tema com um propósito específico, né?
que vai estar alinhado ali com a mensagem que ele quer passar. E para isso você não precisa de erotismo, você não precisa ser altamente descritivo, né? Então, assim, pode haver cenas de sexo na ficção cristã, e muitas vezes deve, né? Principalmente na ficção, num contexto de ficção, aquilo vai ser necessário para se tornar uma história verossímil, por exemplo, dentro de um contexto onde a trama se passa num contexto de casamento, por exemplo, né? É praticamente inverossímil que não se trate desse assunto dentro de um contexto como esse. Então, eu acho que para fazer sentido, precisa levar em conta o contexto e o objetivo também, né? O propósito do autor em trazer aquele tema à tona. Exato, daí se vê uma grande diferença, por exemplo, de uns 50 tons de cinza, que aquilo basicamente é só erotismo gratuito e muita manipulação ali explícita, mas isso é outro assunto. Olha, eu cheguei a ler no Reddit e em outras plataformas também, enquanto eu procurava comentários sobre livros cristãos, e principalmente pelos livros da Francine Rivers, que foi a que eu me deparei que falava mais abertamente sobre isso e colocava isso nos seus livros e eu não me senti incomodada. E olha que eu já li muita coisa, daqueles que são sempre desde a da minha adolescência, que era a Nora Roberts, Nicholas Sparks, a Danielle Steele e outras coisitas mais. Eu queria começar a ler então Francine Rivers e eu li coisas como do tipo, isso é hot fiction para crentes. E aquilo soou Uhum. muito mal e pesado. Será que esta enchente de ficção erotizada estragou a beleza de uma cena que, na verdade, é uma conexão de um casal, de dois seres humanos? Sim, eu acho que totalmente, assim, primeiro, né, deixar claro que eu não concordo com essa visão sobre os livros da Francine, né, eu sou leitora da Francine, e eu acho que os livros dela trazem, assim, uma mensagem cristã muito poderosa e verdadeira, né, e elas tratam esse assunto de uma forma muito madura e profunda e muitas vezes poética, né, então, dentro, de uma maneira que não fere os princípios da palavra de Deus, mas eu acho que sim, né, respondendo a sua pergunta, que a maneira como a gente encontra o erotismo sendo retratado na ficção, né, geral, de maneira geral, realmente pode ter afetado aí a nossa percepção, a percepção do público, né, e o que ele espera de uma ficção, de um romance, enfim. Mas a verdade é que o sexo, ele deve se retratar, né, dessa maneira bela, especialmente dentro desse contexto entre marido e mulher. E é curioso tu dizeres isso, porque à medida que tu estavas a falar, eu estava-me a lembrar, por exemplo, do Amor de Redenção, em que nós temos a história, que depois, mais tarde, sabes qual é que é o verdadeiro nome da protagonista, que vê-se coisas completamente diferentes de quando é relatado algo que é feito quando ela estava no contexto de prostituição, já quando ela está com o Oseia. É totalmente diferente, é mudar da água para o vinho, literalmente. Mas já agora, vamos tirar essa dúvida. Qual é a grande diferença, então, sobre uma cena de sexo saudável, relatada no livro, e um livro que é apenas erotização gratuita, e só com uma história ali à volta, só para ver se desenvolve alguma coisa? Qual é que é a diferença? Então, eu acho que a diferença é principalmente o objetivo da criação da cena, sabe? E isso é uma coisa que eu costumo falar muito, assim, o meu livro Deixa Nevar, por exemplo, é um livro que trata sobre questões sexuais da vida da protagonista, né? Então, assim, qual a diferença de um romance cristão para um romance que fala sobre sexo, que traz o tema sexualidade, e um romance erótico, dito hot, né, que a gente chama de hot? E principalmente o objetivo dos livros eróticos é aguçar desejos, né? Criar ali sensações no leitor. E o objetivo do romance cristão é falar sobre o sexo, falar o que Deus pensa a respeito do sexo, né? Então, mostrar o sexo sob uma perspectiva bíblica. Então, como eu disse antes, para isso você não precisa ser descritivo. O romance cristão ele nunca vai ser gráfico, ele nunca vai ser descritivo. Mas é diferente de um livro de não ficção. O livro de ficção cristã ele é diferente de um livro de não ficção cristã. E isso pode trazer alguma confusão ao leitor, porque numa não ficção você tem ali escrito de maneira linear o que é certo e o que é errado. Né? Você tem ali, isso é certo, isso é errado. A ficção não, ela tem uma narrativa mais subjetiva. Então, ela vai contar aquilo ali sobre a perspectiva daquele personagem, seguindo o arco do personagem, né? No Deixa Nevar, por exemplo, assim, para dar um exemplo, eu enrolei a palavra agora, para te dar um exemplo prático, no Deixa Nevar,
A gente tem ali uma narradora, né, que é a mocinha, ele é narrado em primeira pessoa sob ali a perspectiva da protagonista, que é uma não cristã, né? E ela tem alguns hábitos que são autodestrutivos, que para ela são bons. E ela narra a história, então ela narra aquilo de uma maneira positiva, porque ela ainda não conhece Cristo, ela ainda não teve ali a renovação da mente dela, né? Ela não teve sua vida restaurada. E quando ela vai falar desses hábitos, para ela esses hábitos são bons, são positivos, ela narra de uma maneira positiva. E a gente, como autor, eu como autora, eu usei de alguns artifícios, alguns elementos, palavras-chave, para que o leitor fosse conduzido a entender, né, para onde aquela narrativa estava sendo conduzida mesmo, sabe? Então, por exemplo, eu posso citar 3 hábitos autodestrutivos da Vânia, que é a mocinha. Por exemplo, ela é viciada em álcool, ela é viciada em compras e ela usa ali do sexo casual para se desligar dos problemas emocionais dela, para não pensar, então ela procura aquele prazer imediato, né? E aí, quando ela narra que ela está se embebedando, ela ri e ela se coloca em situações constrangedoras, com situações vexatórias, né? Quando ela faz compras, ela fica feliz por um momento, mas ela acaba em uma situação degradante. E quando os personagens se unem ali, se juntam, fecham a porta do quarto e a gente sabe o que vai acontecer lá dentro, ainda que não seja narrado, a expressão que eu uso, eles usaram um ao outro ao longo da noite. Então a gente sabe ali, né, de uma certa maneira, que aquilo vai apontar para algum lugar e em seu fim não é bom. Mas a maneira como a personagem narra é como se na cabeça dela aquilo fosse uma coisa muito positiva. Então a gente usa assim de artifícios na ficção para conduzir o leitor para o lugar certo, embora nem sempre a gente vai expressar, né, a nossa opinião de maneira clara ou expositiva ou linear. Não sei se eu consegui ser clara no que eu falei. Muito mesmo, muito mesmo. E foi bom porque usaste mesmo a própria personagem que tu construíste. Portanto, chegaste ao ponto que pretendíamos. E já agora, não só para quem escreve, mas, por exemplo, para quem lê, aonde é que ficam os limites? Eu falo isso no sentido em que nós podemos estar a falar de pessoas adultas, mas também podemos estar a falar de adolescentes. Podemos também estar a falar de adultos que lutam contra o vício da pornografia, que já está comprovado cientificamente que é exatamente como se fosse um adicto a drogas, das pesadas. E também podemos falar dos adultos que, por exemplo, sofrem com TOC, com os pensamentos compulsivos. Não só intrusivos, mas também compulsivos. Ou então aqui agora que há uma nova definição para isso, que é o POC, perturbação obsessiva compulsiva. Então, mesmo que seja uma literatura cristã, onde o sexo está dentro daquilo que é saudável, onde é que ficam os limites de quem pode ler? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa respeitar a classificação indicativa, né? Você mencionou adolescente. Então, primeira coisa, né? Existem livros que são apropriados para certas idades e não. Deixa Nevar, ele ganhou muito o coração de pessoas jovens, né? E adolescentes. Então, eu converso principalmente com os pais, né? Sobre a importância desse respeito à classificação indicativa, apesar de não ter nada explícito ou impróprio. A temática é uma temática voltada para adultos. Os personagens têm mais de 30 anos, então eu gosto sempre de deixar isso claro nas minhas redes, no meu site, o tempo inteiro. Mas tem essa questão também do leitor adulto que sofre aí de um transtorno ou de vícios, né? Eu sou uma pessoa que é diagnosticada com toque de pensamentos, então eu sei o que é isso. Então, usando meu exemplo, a gente sabe quando a gente tem um transtorno ou um vício, qualquer coisa pode ser um gatilho, né? Então, eu particularmente evitaria esse tipo de leitura. No meu caso, meu toque está relacionado a transtornos mentais, que é curioso, né? Porque é um transtorno mental. Então, quando eu tô nos tempos em que eu estava, assim, com um toque descontrolado, ou até mesmo hoje, quando eu tenho momentos, assim, de muita ansiedade, eu evito a todo custo qualquer entretenimento, seja livros ou filmes ou séries que abordem esse assunto, justamente porque a mínima coisa que não seria um gatilho para ninguém pode ser um gatilho para mim, tá? Então, se livros de romance adultos, maduros, que provavelmente vão tratar esse assunto, né, de sexualidade, podem ser de alguma maneira um gatilho para alguém, né, dentro de uma realidade de transtorno de vícios, eu recomendaria evitar a consumir esse tipo de leitura.
Camila, ainda não terminamos, mas muito obrigada por tanta vulnerabilidade, porque eu acredito que há muita gente que se vai identificar com isso e pode até trazer um alívio. Não estamos a falar apenas de sexo na ficção cristã, isto pode até mesmo agora trazer um alívio a muita gente. Mas sim, para terminar, como olhar então para uma boa leitura, onde o sexo está presente, mas olhar pela lente de quem o criou de modo saudável? Eu acho que a gente tem que olhar para esse assunto sob a perspectiva do criador, né? A gente não enxergar o sexo apenas como um tema proibido ou reduzi-lo a um instrumento de prazer momentâneo, mas enxergá-lo como algo lindo, criado por Deus, para ser uma conexão profunda entre homem e mulher, aí, que nele se tornam só um, né? Refletindo o propósito de Cristo, o propósito de Deus ao criar o sexo e glorificando o nome dele. O Entre Linhas contou com a participação especial de Camila Antunes e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.